Milionário encontra menino que cantava para pagar a cirurgia de sua avó e muda sua vida. Nas ruas de paralelepípedos do bairro da Liberdade, onde o aroma do café recém-passado se misturava com o eco dos acordes de violão, João Pedro, um jovem de 17 anos, se preparava para mais uma noite de música sob as estrelas. Com seu violão desgastado pendurado no ombro e uma determinação inabalável em seus olhos cor de avelã, João Pedro caminhava em direção à Praça da Sé, o coração pulsante do bairro. A noite caía suavemente sobre São Paulo e os postes de luz começavam a iluminar as ruas com um brilho quente e acolhedor. João Pedro parou em frente ao Bar do Seu Zé, um pequeno, mas aconchegante restaurante que havia se tornado seu palco. Improvisado nas últimas semanas, Seu Zé, o dono do lugar, um homem de uns 60 anos, com um sorriso amável e olhos que falavam de anos de histórias, não contadas, fez um gesto de boas-vindas da porta. "Pode entrar, meu filho", disse Seu Zé com voz rouca, mas calorosa. "Seu público está esperando." João Pedro assentiu agradecido e começou a afinar seu violão. Seus dedos, calejados pelas longas horas de prática, deslizaram com facilidade sobre as cordas. Enquanto se preparava, sua mente vagava para o pequeno apartamento onde sua avó, Dona Cecília, lutava contra uma doença que ameaçava levá-la embora. Cada nota que tocava, cada moeda que caía em seu estojo de violão, era um passo mais perto de poder pagar o tratamento que poderia salvar sua vida. Quando João Pedro começou a cantar, sua voz, suave mas poderosa, preencheu o ar noturno. Era uma canção de amor e perda, de esperança e desespero, que parecia tocar o coração de todos que a ouviam. Os clientes do bar paravam no meio de suas conversas, os casais que passeavam pela praça se aproximavam atraídos pela melodia. Entre a multidão que se formava, uma figura se destacava. Ricardo Mendes, um homem de 45 anos, vestido com um terno impecável, parou abruptamente ao ouvir a voz de João Pedro. Algo naquela música, naquela voz jovem mas carregada de emoção, tocou uma fibra profunda em seu coração. Ricardo, conhecido nos círculos empresariais como o Leão dos Negócios, era um homem acostumado a se mover nos mais altos níveis da sociedade. No entanto, naquela noite, parado no meio de uma praça cheia de gente comum, sentiu uma conexão que não experimentava há anos. Enquanto João Pedro cantava, Ricardo mergulhou em lembranças de seu passado. Imagens de Beatriz, seu amor perdido, inundaram sua mente. A forma como ela costumava cantar com seu velho violão, a paixão em seus olhos quando falava de música, tudo isso parecia se refletir neste jovem desconhecido. Ao terminar a canção, um silêncio reverente caiu sobre a praça, antes que explodisse em aplausos. João Pedro, com uma mistura de vergonha e orgulho, agradeceu ao público com uma inclinação de cabeça. Foi então que notou o olhar intenso de Ricardo. Seus olhos se encontraram por um breve momento e ambos sentiram uma estranha sensação de familiaridade, como se de alguma forma estivessem conectados por fios invisíveis do destino. Ricardo, movido por um impulso que não podia explicar, aproximou-se do estojo do violão e deixou cair um maço de notas. João Pedro, surpreso com o gesto, tentou protestar: "Senhor, é demais", mas Ricardo já se afastava, perdendo-se entre a multidão. João Pedro olhou para as notas em suas mãos, sentindo uma mistura de gratidão e confusão. Não sabia que esse encontro fortuito era apenas o começo de uma história que mudaria suas vidas para sempre. Naquela noite, enquanto contava os ganhos na pequena mesa da cozinha, João Pedro sentiu uma faísca de esperança. O tratamento de sua avó, Dona Cecília, parecia um pouco mais alcançável. O que ele não sabia era que o destino tinha planos muito maiores para ele, planos que entrelaçariam sua vida com a do misterioso homem do terno, de uma maneira que nenhum dos dois podia imaginar. Em sua mansão nos Jardins, Ricardo se serviu de um copo de uísque e sentou-se em frente à grande janela que dava para os jardins. A música do jovem ainda ressoava em sua mente, despertando emoções que acreditava enterradas. Pegou uma velha fotografia de Beatriz e a contemplou em silêncio. "O que você está tentando me dizer, Beatriz?"
murmurou, acariciando a imagem com ternura. Enquanto a noite avançava, duas almas, separadas por anos e circunstâncias, começavam uma jornada que as levaria a descobrir verdades ocultas e a enfrentar os segredos do passado. A melodia do destino havia começado a soar, e suas notas ressoariam nas ruas de São Paulo, unindo vidas e desvendando mistérios há muito guardados. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e úmida em São Paulo. João Pedro acordou cedo, como sempre, para preparar o café da manhã de sua avó, Dona Cecília. Enquanto esquentava a água para o café, sua mente voltava repetidamente ao misterioso homem da noite anterior. A generosidade do desconhecido havia sido um raio de esperança, mas também despertava perguntas que não podia ignorar. No quarto ao lado, Dona Cecília tossia suavemente. João Pedro correu para seu lado, levando uma bandeja com café e algumas torradas. "Bom dia, vó", disse com um sorriso, escondendo sua preocupação atrás de uma máscara de alegria. Dona Cecília, com o cabelo branco como a neve e os olhos cansados, mas cheios de amor, devolveu o sorriso. "Meu pequeno cantor", sussurrou com voz fraca. "Como foi ontem à noite?" João Pedro hesitou por um momento antes de responder. "Bem, vó. Na verdade, aconteceu algo estranho." Ele procedeu a contar sobre o homem misterioso e sua generosa doação. Os olhos de Dona Cecília se abriram de par em par, uma mistura de surpresa e algo mais reconhecimento. Ela se levantou lentamente na cama, seu rosto marcado por uma expressão que João Pedro não pôde decifrar. "João Pedro, meu menino", disse Dona Cecília com voz trêmula, "há algo que preciso lhe contar, algo que guardei por muito tempo." Enquanto isso, na luxuosa mansão nos Jardins, Ricardo Mendes se preparava para mais um dia no mundo dos negócios. Mas sua mente estava longe de contratos e reuniões. A imagem do jovem cantor persistia, um eco do passado que se recusava a desaparecer. Ele parou em frente, ao espelho, ajustando sua gravata. O reflexo lhe devolveu o olhar de um homem bem-sucedido, mas incompleto. Os anos de solidão pesavam sobre seus ombros como uma capa invisível. "Beatriz", murmurou, fechando os olhos por um momento. "Por que agora? Por que esse rapaz me lembra tanto você?" O toque do telefone interrompeu seus pensamentos. Era sua assistente, lembrando-o da importante reunião da manhã. Ricardo suspirou, voltando à realidade de sua vida cotidiana. Mas algo havia mudado. Uma inquietação, uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer, se instalara em seu peito. De volta ao pequeno apartamento na Liberdade, João Pedro ouvia com atenção crescente enquanto Dona Cecília desenrolava uma história que parecia tirada de um romance. Ela falava de um amor proibido, de segredos familiares e de decisões dolorosas tomadas há muitos anos. "Sua mãe, Beatriz", começou Dona Cecília, sua voz carregada de emoção, "era uma mulher excepcional. Tinha uma voz como a sua, capaz de tocar a alma de quem a ouvisse." João Pedro se inclinou para a frente, bebendo cada palavra. Nunca antes sua avó havia falado tanto sobre sua mãe. Mas havia mais alguém na vida dela, continuou Dona Cecília. Um homem que a amava profundamente, mas que estava preso em um mundo de obrigações e expectativas. "Meu pai?", perguntou João Pedro, sentindo que o chão se movia sob seus pés. Dona Cecília assentiu lentamente. "Sim, seu pai. Um homem poderoso, mas preso pelas circunstâncias. Quando Beatriz ficou grávida de você, as coisas se complicaram." A história que Dona Cecília relatava era como um quebra-cabeça cujas peças começavam a se encaixar. Ela falava de uma mulher chamada Carla, de ameaças e chantagens, de um acordo que separou Beatriz do homem que amava e do filho que carregava em seu ventre. "Seu pai se viu obrigado a se afastar para proteger você e Beatriz", explicou Dona Cecília, lágrimas rolando por suas bochechas enrugadas. "Foi a decisão mais difícil de sua vida." João Pedro ouvia em silêncio, seu mundo girando ao seu redor. Toda a sua vida havia acreditado que era órfão, que seus pais haviam morrido em um acidente. Agora,
A verdade emergia como um tsunami, ameaçando arrasar tudo o que acreditava saber sobre si mesmo. Vó, disse finalmente, sua voz apenas um sussurro. Quem é meu pai? Dona Cecília tomou as mãos de João Pedro entre as suas, seu olhar cheio de amor e remorso. Seu pai, meu menino, é um homem que viveu com o peso dessa decisão por anos. Um homem que, sem saber, ontem à noite, voltou a entrar em sua vida. Os olhos de João Pedro se abriram de par em par, a realização o atingindo como um raio. O homem do terno que deixou o dinheiro. Dona Cecília assentiu lentamente. Sim, João Pedro, esse homem é Ricardo Mendes, seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João Pedro se levantou da cadeira, precisando de espaço para processar a avalanche de informações. Seus olhos vagaram pelo pequeno quarto, detendo-se nas fotografias familiares, em seu violão apoiado em um canto. Tudo parecia diferente agora, como se o mundo tivesse mudado, de cor em um instante. Por que agora, vó? Perguntou finalmente, sua voz quebrando. Por que me conta isso depois de tanto tempo? Dona Cecília suspirou profundamente. Porque o destino decidiu que é o momento, meu menino. Porque a vida está nos dando uma segunda chance para curar velhas feridas. Enquanto João Pedro lutava para assimilar essa nova realidade, do outro lado da cidade, Ricardo Mendes se preparava para sair de seu escritório. Algo o impulsionava a voltar à liberdade, a procurar o jovem cantor que havia despertado tantas emoções nele. O que nenhum dos dois sabia era que seus caminhos estavam prestes a se cruzar novamente e que este encontro desencadearia uma série de eventos que abalariam os alicerces de suas vidas e revelariam segredos há muito guardados. O destino, como uma melodia intrincada, começava a tecer suas notas, unindo passado e presente em uma sinfonia de revelações e reencontros. A tarde caía sobre São Paulo, quando Ricardo Mendes, impulsionado por uma força que não podia explicar, se encontrou novamente nas ruas de paralelepípedos da Liberdade. Seu coração batia com uma mistura de antecipação e temor, enquanto procurava o jovem cantor que havia captado sua atenção na noite anterior. João Pedro, por sua vez, vagava pelas mesmas ruas, sua mente um turbilhão de emoções e perguntas sem resposta. A revelação de sua avó, Dona Cecília, havia abalado os alicerces de seu mundo, e agora cada passo que dava parecia levá-lo a um futuro incerto. O destino, como um maestro invisível, guiou seus passos até que, em uma esquina próxima à Praça da Sé, seus olhares se cruzaram. Novamente, Ricardo parou abruptamente, reconhecendo instantaneamente o jovem. É você, disse, sua voz apenas um sussurro. O cantor de ontem à noite. João Pedro, com o coração martelando em seu peito, assentiu lentamente. E o senhor é o homem do terno, respondeu estudando cada detalhe do rosto de Ricardo, buscando semelhanças, buscando algo. Um silêncio incômodo se instalou entre eles, carregado de palavras não ditas e verdades, prestes a serem reveladas. Foi Ricardo quem finalmente quebrou o silêncio. Sua voz me lembrou alguém que conhecia há muito tempo, disse. Seu olhar, perdido em lembranças distantes. Uma mulher com um talento incrível e um coração ainda maior, João Pedro sentiu que o ar escapava de seus pulmões. Minha mãe, disse, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Os olhos de Ricardo se abriram de par em par, uma mistura de choque e reconhecimento, cruzando seu rosto. Sua mãe? Repetiu, sua voz tremendo ligeiramente. Beatriz? O nome flutuou entre eles como uma nota musical, carregado de história e emoção. João Pedro assentiu, reunindo toda a sua coragem para pronunciar as palavras que mudariam suas vidas para sempre. Sim, Beatriz era minha mãe. E o Senhor, é meu pai. O mundo pareceu parar por um momento. Os sons da rua se desvaneceram, e tudo o que restou foi o eco dessas palavras ressoando entre eles. Ricardo deu um passo para trás, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Meu filho, murmurou, sua voz mal audível.
Mas isso é impossível. Beatriz, ela João Pedro, sentindo uma mistura de antecipação e medo, continuou. Minha avó Cecília me contou tudo esta manhã, sobre o Senhor e minha mãe, sobre Carla e as ameaças. A menção de Carla pareceu sacudir Ricardo de seu estupor. Sua expressão mudou, endurecendo não. Disse firmemente, isso deve ser um erro. Não sei o que sua avó lhe disse, mas eu não posso ser seu pai. A rejeição atingiu João Pedro como um tapa. Toda a esperança e expectativa que havia construído nas últimas horas desmoronaram em um instante. Mas a história, as datas, tudo coincide, insistiu, sua voz quebrando ligeiramente. Ricardo negou com a cabeça, dando outro passo para trás. Sinto muito, jovem. Aprecio seu talento e lamento se causei alguma confusão, mas isso é um mal-entendido. Preciso ir. Sem outra palavra, Ricardo se virou e se afastou rapidamente, deixando João Pedro sozinho na calçada, atordoado e com o coração partido. Enquanto Ricardo se apressava em direção ao seu carro, sua mente era um turbilhão de emoções e lembranças. A imagem de Beatriz, seu sorriso, sua voz, e agora este jovem que dizia ser seu filho. Era demais, doloroso demais, complicado demais. Em sua pressa para escapar, não notou a figura que o observava das sombras. Carla, com um sorriso malicioso nos lábios, havia presenciado toda a cena. Então o passado finalmente o alcançou, Ricardo. Murmurou para si mesma. Isso vai ser muito interessante. João Pedro, enquanto isso, caminhava sem rumo pelas ruas da Liberdade. Sua mente, um turbilhão de emoções. A euforia inicial de encontrar seu pai havia se transformado em uma dor aguda de rejeição. Quando finalmente chegou em casa, encontrou Dona Cecília esperando-o, ansiosamente. O que aconteceu, meu menino? Perguntou ela, notando imediatamente a angústia no rosto de seu neto. João Pedro desabou em uma cadeira, as lágrimas finalmente correndo por suas bochechas. Eu o encontrei, vó, mas ele me rejeitou. Disse que era impossível, que tudo era um mal-entendido. Dona Cecília se aproximou dele, abraçando-o com força. Oh, João Pedro, sussurrou, sua voz cheia de pesar. Sinto muito, mas você precisa entender. Para Ricardo, isso deve ser um choque enorme, dê tempo a ele. Mas João Pedro negou com a cabeça. Não, vó, você viu a cara dele. A forma como me olhou, ele não quer saber nada de mim. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, 3 almas lutavam com as consequências deste encontro. João Pedro, dilacerado entre a esperança e a desilusão. Ricardo, atormentado pelos fantasmas do passado e o medo do futuro. E Carla, tramando nas sombras, pronta para aproveitar esta nova situação em seu benefício. O destino havia colocado em movimento uma série de eventos que ameaçavam mudar suas vidas para sempre. E enquanto a cidade mergulhava na escuridão, ninguém podia prever as reviravoltas que o caminho tomaria nos dias vindouros. Os dias seguintes ao encontro entre João Pedro e Ricardo foram uma montanha-russa de emoções para todos os envolvidos. João Pedro alternava entre a tristeza profunda e uma determinação feroz por descobrir a verdade. Cada noite, quando cantava nas ruas da Liberdade, suas canções estavam impregnadas de uma nova melancolia que comovia todos os que o ouviam. Ricardo, por sua vez, havia mergulhado em um estado de negação e confusão. Trancava-se por longas horas em seu escritório, revisando velhas fotografias e cartas, buscando respostas nas lembranças de um amor perdido há tanto tempo. A imagem de João Pedro, com seus olhos tão parecidos com os de Beatriz, o perseguia em seus sonhos. Uma tarde, enquanto Ricardo estava perdido em seus pensamentos, a campainha de sua mansão soou. Ao abrir a porta, se encontrou cara a cara com alguém que não esperava ver, Carla. Olá, Ricardo, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Quanto tempo! Ricardo sentiu que o ar escapava de seus pulmões. Carla, conseguiu dizer, o que você faz aqui? Carla entrou sem esperar convite.
seus saltos ressoando no mármore do hall. Oh, querido, é essa a forma de cumprimentar uma velha amiga, especialmente uma que guarda tantos segredos seus. O rosto de Ricardo endureceu. Não temos nada para conversar, Carla. O que quer que você acredite que sabe. O que eu acredito que sei, interrompeu Carla, sua voz carregada de sarcasmo. Eu sei de tudo, Ricardo. Sobre Beatriz, sobre o bebê, sobre o jovem cantor que agora percorre as ruas da Liberdade. Ricardo empalideceu. Como? Tenho minhas fontes, respondeu Carla com um gesto desdenhoso. O importante é que estou aqui para ajudá-lo. Me ajudar? Ricardo soltou uma risada amarga. A última vez que você disse isso destruiu minha vida. Carla se aproximou, seu perfume envolvendo Ricardo como uma nuvem tóxica. Isso é água passada, querido. Agora temos um problema em comum. Esse jovem que acredita ser seu filho. Imagine o escândalo se isso vier à tona. Sua reputação, seu império, tudo viria abaixo. Ricardo a olhou com uma mistura de nojo e temor. O que você quer, Carla? Simples, respondeu ela, tirando um envelope de sua bolsa. Tenho provas que demonstram que esse rapaz não é seu filho. Com isso você poderá se livrar dele de uma vez por todas. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia documentos, resultados de testes de DNA, certidões de nascimento, tudo indicando que João Pedro não era seu filho biológico. Isso não pode ser verdade, murmurou Ricardo, sua mente girando. Oh, mas é, insistiu Carla, e estou disposta a ajudá-lo a usar essa informação por um preço, é claro. Enquanto isso, no pequeno apartamento na Liberdade, João Pedro e Dona Cecília tinham sua própria batalha. A saúde de Dona Cecília havia piorado nos últimos dias e a preocupação de João Pedro crescia a cada momento. Vó, você precisa ver um médico, insistiu João Pedro, notando a palidez no rosto de Dona Cecília. Dona Cecília negou com a cabeça. Estou bem, meu menino, só preciso descansar. Mas João Pedro não estava convencido. Sabia que o tratamento que sua avó precisava era caro, muito mais do que podia ganhar com suas apresentações nas ruas. A ideia de recorrer a Ricardo cruzou sua mente, mas a lembrança da rejeição ainda doía demais. Nesse momento, alguém bateu à porta. João Pedro abriu para encontrar seu Zé, o dono do bar do seu Zé. João Pedro, meu filho, disse seu Zé com um sorriso caloroso. Tenho notícias que podem te interessar. Seu Zé lhe contou sobre um concurso de talentos que aconteceria na cidade. O prêmio era uma soma considerável de dinheiro, suficiente para cobrir o tratamento de Dona Cecília e mais. É sua oportunidade, garoto, disse seu Zé. Com sua voz você poderia ganhar facilmente. João Pedro sentiu que uma faísca de esperança se acendia em seu peito. Obrigado, seu Zé, vou me inscrever imediatamente. Naquela noite, enquanto João Pedro praticava para o concurso, sua mente vagava para Ricardo. Apesar da rejeição, uma parte dele ainda ansiava por essa conexão, essa família que nunca teve. Decidiu que, depois do concurso, faria uma última tentativa de se aproximar de seu pai. O que João Pedro não sabia era que as forças do destino já estavam em movimento. As mentiras de Carla, as dúvidas de Ricardo e sua própria determinação estavam prestes a colidir em um evento que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, 3 almas se preparavam para enfrentar seus próprios demônios. Ricardo, atormentado pelas supostas provas de Carla, tramando seu próximo movimento neste jogo de enganos. E João Pedro, agarrando-se à esperança de um futuro melhor, sem saber que estava prestes a enfrentar o teste mais difícil de sua vida. O palco estava montado para o próximo ato desta história de amor, traição e redenção. E enquanto as estrelas brilhavam sobre a cidade, ninguém podia prever as reviravoltas que o destino tinha preparado para eles. O dia do concurso de talentos amanheceu com uma mistura de nervosismo e expectativa no ar. João Pedro acordou cedo, seu coração batendo com uma mistura de emoção e ansiedade. Sabia que esta era sua oportunidade, não só para ganhar o dinheiro que tanto precisava para o tratamento de sua avó, mas também para provar seu valor como artista.
Enquanto afinava seu violão, Dona Cecília o observava da porta de seu quarto, um sorriso fraco, mas cheio de orgulho em seu rosto cansado. "Você vai brilhar, meu menino", disse ela suavemente. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você." João Pedro sentiu um nó na garganta. "Obrigado, vó. Hoje eu canto por você, por mamãe e por todos os sonhos que elas nunca puderam realizar." Do outro lado da cidade, Ricardo se preparava para mais um dia no escritório, mas sua mente estava longe de contratos e reuniões. Os documentos que Carla lhe havia entregado pesavam como chumbo em sua pasta. Seriam reais? Ou era mais um dos jogos distorcidos de Carla? A dúvida o corroía por dentro. Enquanto isso, Carla se movia pela cidade como uma sombra, tecendo sua rede de mentiras e manipulações. Ela havia plantado a semente da dúvida em Ricardo, mas sabia que precisava de mais para assegurar sua posição. Seu próximo alvo, João Pedro. O Teatro Municipal, um dos palcos mais prestigiados de São Paulo, fervilhava de atividade enquanto os participantes do concurso chegavam. João Pedro, com seu violão no ombro e o coração na mão, se misturou entre a multidão de aspirantes. Seu Zé, que havia vindo para apoiá-lo, deu-lhe um tapinha nas costas. "Lembre-se, meu filho, você não canta só com a voz, mas com a alma. É isso que te faz especial." João Pedro assentiu, grato pelo apoio. Enquanto esperava sua vez, não pôde deixar de notar uma mulher elegante que o observava de longe. Não a conhecia, mas algo em seu olhar o inquietava. Era Carla, que havia decidido presenciar o concurso pessoalmente. Vendo João Pedro, um sorriso malicioso se desenhou em seus lábios. "Então este é o suposto filho de Ricardo", pensou. "Vamos ver do que você é capaz, garoto." Quando finalmente chegou a vez de João Pedro, o teatro ficou em silêncio. Com mãos trêmulas, ajustou o microfone e começou a tocar os primeiros acordes de uma canção que havia composto especialmente para a ocasião. Era uma melodia que falava de amor perdido, de segundas chances e da força do destino. À medida que cantava, sua voz foi ganhando força e confiança. A audiência estava cativada, e até mesmo os jurados se inclinaram para a frente em seus assentos, claramente impressionados. O que João Pedro não sabia era que entre o público encontrava-se Ricardo. Ele havia decidido no último momento assistir ao concurso, movido por uma curiosidade que não podia explicar. E agora, ouvindo a voz de João Pedro, sentia que seu coração se despedaçava. Cada nota, cada palavra, lembrava-o de Beatriz de uma maneira tão visceral que mal podia respirar. Quando João Pedro terminou sua apresentação, o teatro explodiu em aplausos. Seu Zé, com lágrimas nos olhos, gritava de alegria. Até mesmo Carla, apesar de suas intenções, não pôde evitar se sentir comovida pela apresentação. Mas para Ricardo, foi como se o mundo tivesse parado. Naquele momento, olhando para João Pedro no palco, todas as dúvidas e medos que o haviam atormentado se dissiparam. Não precisava de provas de DNA nem documentos. Seu coração reconhecia o que sua mente se recusava a aceitar. João Pedro era seu filho. Com lágrimas nos olhos, Ricardo se levantou de seu assento, decidido a se aproximar de João Pedro, a corrigir o erro que havia cometido ao rejeitá-lo. Mas antes que pudesse dar um passo, sentiu uma mão em seu braço. "Não tão rápido, querido", sussurrou Carla em seu ouvido. "Já esqueceu nosso acordo?" Ricardo se virou para ela, seu rosto uma máscara de determinação. "Acabou, Carla, chega de mentiras, chega de manipulações. Esse jovem é meu filho, e nada do que você diga ou faça mudará isso." Carla estreitou os olhos, sua voz carregada de veneno. "Cuidado, Ricardo. Você sabe que posso destruí-lo com apenas uma palavra." "Faça isso", respondeu Ricardo, sua voz firme e decidida. "Já não me importo. Perdi. Tempo demais. Oportunidades demais. Não perderei meu filho também." Com essas palavras, Ricardo se afastou de Carla, deixando-a boquiaberta e furiosa. Enquanto abria caminho entre a multidão em direção ao palco, Carla o observava com uma mistura de raiva e determinação.
Isso não acabou, Ricardo, murmurou para si mesma. Você não tem ideia do que sou capaz. João Pedro, ainda atordoado pelos aplausos e pela emoção de sua apresentação, descia do palco quando viu Ricardo se aproximando. Seu coração deu um salto, uma mistura de esperança e medo inundando seu peito. João Pedro, disse Ricardo, sua voz quebrando ligeiramente, sua apresentação foi extraordinária. Obrigado, respondeu João Pedro cautelosamente, sem saber o que esperar. Depois da rejeição anterior, Ricardo tomou um fôlego profundo antes de continuar. Preciso falar com você. Há tanto que devo explicar, tanto para consertar. Antes que João Pedro pudesse responder, os organizadores do concurso se aproximaram para anunciar que ele era um dos finalistas. A decisão final seria tomada naquela mesma noite. Vá, disse Ricardo com um sorriso triste. Este é o seu momento. Mas, por favor, quando tudo isso terminar, poderíamos conversar. João Pedro assentiu, ainda confuso, mas sentindo que algo importante estava prestes a mudar. Tudo bem, disse. Nos vemos depois da final. Enquanto João Pedro se preparava para a rodada final, Ricardo voltou a se sentar, sua mente um turbilhão de emoções. Não muito longe, Carla observava a cena, sua mente trabalhando rapidamente em um novo plano. A final do concurso foi intensa. João Pedro deu tudo de si, sua voz levando a audiência em uma jornada emocional que deixou todos sem fôlego. Quando finalmente o vencedor foi anunciado, ninguém se surpreendeu ao ouvir o nome de João Pedro Moraes. O teatro explodiu em aplausos, seu Zé gritava de alegria, Ricardo aplaudia com lágrimas nos olhos, e até Carla não pôde evitar se sentir impressionada. João Pedro, segurando o troféu e o cheque que significava a salvação para sua avó, mal podia acreditar no que estava acontecendo. Nesse momento de triunfo, seus olhos buscaram instintivamente Ricardo entre a multidão, encontrando seu olhar cheio de orgulho e arrependimento. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas começavam a se dispersar, João Pedro se aproximou de Ricardo. Estou pronto para conversar, disse simplesmente. Ricardo assentiu, seu coração batendo forte. Há um café tranquilo perto daqui. Tudo bem para você? Enquanto pai e filho se afastavam juntos, Carla os observava das sombras, seus olhos brilhando com malícia. Pegou seu telefone e discou um número. É hora, disse quando o atenderam. Coloque o plano em ação. No café, Ricardo e João Pedro se sentaram em uma mesa afastada. Por um momento, nenhum dos dois soube o que dizer. Finalmente, Ricardo quebrou o silêncio. João Pedro, antes de tudo, preciso lhe pedir perdão. Começou. Minha reação quando nos encontramos foi imperdoável. Eu estava assustado, confuso e agi da pior maneira possível. João Pedro o escutava atentamente. Sua expressão uma mistura de cautela e esperança. Ricardo continuou. A verdade é que sua mãe, Beatriz, foi o amor da minha vida. Quando a perdi, uma parte de mim morreu com ela. E quando você apareceu tão parecido com ela, com a mesma paixão pela música, foi como se o passado voltasse para me atormentar. Por que não quis acreditar em mim? Perguntou João Pedro, sua voz apenas um sussurro. Ricardo suspirou profundamente. Porque acreditei em uma mentira por tempo. Demais, Carla, uma mulher do meu passado, me fez acreditar que eu havia perdido Beatriz e meu filho para sempre. Ela me convenceu de que era o melhor, que eu estava protegendo vocês ao me afastar. João Pedro franziu a testa. Carla, a mulher que minha avó mencionou. Ricardo assentiu. A mesma ela. Tem manipulado nossas vidas por anos, João Pedro. Mas esta noite, ouvindo você cantar, soube em meu coração a verdade. Você é meu filho. E nada nem ninguém poderá mudar isso. As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de João Pedro. Toda a emoção contida, a esperança e a dor, finalmente encontraram saída. Ricardo, movido por um impulso, estendeu sua mão sobre a mesa, tomando-a de seu filho. Sei que cometi erros terríveis, disse Ricardo, sua própria voz quebrando. E entenderei se você não puder me perdoar, mas se me der a oportunidade, gostaria de tentar ser o pai que sempre deveria ter sido para você.
João Pedro olhou para a mão de Ricardo, depois para seus olhos. Viu neles a mesma dor, a mesma solidão que havia sentido toda a sua vida. E nesse momento tomou uma decisão. Não será fácil, disse João Pedro. Há muito para curar, muito para aprendermos um sobre o outro. Mas estou disposto a tentar, pai. A palavra pai ressoou entre eles como uma promessa, um novo começo. Ricardo sentiu que seu coração se expandia, com uma alegria que não experimentava há anos. Enquanto pai e filho começavam a conversar, compartilhando histórias e iniciando o longo processo de se conhecerem, não sabiam que forças obscuras já estavam em movimento. Carla, determinada a não perder sua influência sobre Ricardo e sua fortuna, havia colocado em ação um plano que ameaçava destruir essa relação recém-formada. E no pequeno apartamento na Liberdade, Dona Cecília desabava no chão, vítima de um ataque que colocaria em perigo não apenas sua vida, mas o futuro de toda a família. O destino, mais uma vez, estava prestes a testar os laços recém-formados entre pai e filho. A melodia de sua história apenas começava a soar, e as notas mais dramáticas ainda estavam por vir. A noite, que deveria ter sido de celebração e reconciliação, logo se tornou um pesadelo para João Pedro. Enquanto compartilhava um momento de conexão com Ricardo no café, seu telefone tocou com urgência. Era seu Zé, sua voz carregada de pânico. João Pedro, meu filho, venha rápido. Sua avó teve um ataque, a ambulância está a caminho. O mundo de João Pedro parou por um instante. Estou indo para aí, conseguiu dizer, antes de desligar Ricardo. Notando a palidez repentina no rosto de seu filho, perguntou com preocupação. O que aconteceu? Minha avó, respondeu João Pedro, já se levantando. Está doente, tenho que ir para o hospital. Sem hesitar um segundo, Ricardo se levantou também. Vamos, te levo no meu carro. Chegaremos mais rápido. Enquanto corriam para o veículo, nenhum dos dois notou a figura que os observava das sombras. Carla, com um sorriso satisfeito, murmurou para si mesma. Perfeito, exatamente como planejamos. A viagem até o hospital foi uma prova de nervos para ambos. João Pedro, atormentado pela preocupação, se agarrava ao prêmio do concurso. Ricardo, por sua vez, lutava contra seus próprios demônios, lembrando como havia falhado com Beatriz no passado e jurando não cometer o mesmo erro com seu filho. Ao chegar ao hospital, encontraram seu Zé na sala de espera. Estão com ela agora, informou. Os médicos dizem que foi um ataque cardíaco. João Pedro desabou em uma cadeira, o peso da situação caindo sobre ele. Ricardo, sentindo uma necessidade instintiva de proteger seu filho, colocou uma mão sobre seu ombro. Vai ficar tudo bem, disse, embora sua própria voz tremesse ligeiramente. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que ela receba o melhor atendimento. As horas passaram lentamente. João Pedro alternava entre momentos de esperança e desespero. Ricardo, fiel à sua palavra, usou suas conexões para garantir que Dona Cecília recebesse atenção dos melhores especialistas. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Carla se reunia com um homem de aspecto sombrio. Está feito? Perguntou ela. O homem assentiu. Exatamente como você pediu. A velha recebeu a dose exata. Parecerá um ataque natural, mas a manterá em estado crítico por um tempo. Carla sorriu, satisfeita. Excelente. Isso manterá Ricardo distraído enquanto coloco em prática a próxima fase do plano. De volta ao hospital, depois do que pareceu uma eternidade, um médico se aproximou de João Pedro e Ricardo. A Dona Cecília está estável, mas sua condição é delicada. Ela precisará de um tratamento especializado e caro. João Pedro sentiu que o mundo desabava sobre ele. Mesmo com o prêmio do concurso, sabia que não seria suficiente para cobrir um tratamento tão extensivo. Ricardo, vendo a angústia no rosto de seu filho, interveio. Não se preocupe com os custos, eu me encarregarei de tudo. João Pedro o olhou, uma mistura de gratidão e conflito em seus olhos. Não posso aceitar isso, mal nos conhecemos, João Pedro, disse Ricardo suavemente. Sei que temos um longo caminho pela frente,
mas por favor, deixe-me fazer isso. Não apenas por você, mas por Dona Cecília. Ela cuidou de você quando eu não pude. Devo a ela mais do que jamais poderei pagar." Comovido pelas palavras de Ricardo, João Pedro assentiu, permitindo-se pela primeira vez se apoiar em seu recém-descoberto pai. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e desafios. João Pedro dividia seu tempo entre o hospital e ensaios para uma série de concertos que lhe haviam oferecido após ganhar o concurso. Ricardo, por sua vez, mergulhou no papel de pai e protetor, equilibrando suas responsabilidades empresariais com seu desejo de estar presente para seu filho e Dona Cecília. Uma tarde, enquanto João Pedro descansava na cafeteria do hospital, uma enfermeira se aproximou dele com um envelope. "Isto chegou para você", disse antes de se retirar. Intrigado, João Pedro abriu o envelope. Dentro havia uma série de documentos e fotografias que fizeram seu coração parar por um momento. Eram provas que sugeriam que Ricardo não era seu verdadeiro pai, mas sim um tal de Júlio César, um músico de rua que havia tido um breve relacionamento com Beatriz. Enquanto João Pedro lutava para processar essa nova informação, não percebeu a figura que o observava de longe. Carla, oculta atrás de uma esquina, sorria triunfante. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Ricardo, alheio a esta nova ameaça, encontrava-se em seu escritório, revisando documentos relacionados ao tratamento de Dona Cecília, quando recebeu uma ligação inesperada. "Ricardo, querido", a voz melosa de Carla soou do outro lado da linha. "Espero que esteja aproveitando sua reunião familiar. Seria uma pena se algo ou alguém arruinasse este momento tão especial." "O que você quer, Carla?", rosnou Ricardo, seu corpo se tensionando instantaneamente. "Oh, nada complicado", respondeu ela com falsa inocência. "Só quero lembrá-lo de que tenho informações que poderiam destruir tudo o que você construiu. Sua reputação, sua fortuna até mesmo, sua recém-descoberta relação com João Pedro." Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Você não ousaria... Me teste", desafiou Carla, "a menos claro que esteja disposto a negociar." Enquanto essa conversa acontecia, João Pedro retornava ao quarto de Dona Cecília, sua mente um turbilhão de dúvidas e perguntas. Os documentos seriam reais? Seria possível que tudo fosse uma mentira? Ao entrar no quarto, deparou-se com uma cena inesperada. Dona Cecília estava acordada, seus olhos cheios de lágrimas, enquanto segurava uma velha fotografia. "João Pedro, meu menino", disse ela com voz fraca, "há algo que preciso lhe contar, algo que guardei por tempo demais." O coração de João Pedro batia forte enquanto se aproximava da cama de sua avó. Sentia que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Fora do hospital, a noite caía sobre São Paulo. As luzes da cidade brilhavam como estrelas terrenas, alheias ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. O destino, mais uma vez, estava prestes a revelar outra de suas cartas, e ninguém podia prever as consequências que isso traria. A melodia desta história familiar alcançava um crescendo, com segredos prestes a serem revelados e lealdades prestes a serem testadas. E no meio de tudo, João Pedro, Ricardo e Dona Cecília se encontravam no olho de uma tempestade emocional que ameaçava arrasar tudo em seu caminho. João Pedro se aproximou lentamente da cama de Dona Cecília, seu coração batendo, forte em antecipação ao que sua avó estava prestes a revelar. O quarto do hospital parecia carregado de uma tensão elétrica, como se o próprio ar soubesse que estavam prestes a desenterrar segredos há muito guardados. "Vó", disse João Pedro suavemente, tomando a mão enrugada de Dona Cecília entre as suas. "O que você precisa me dizer?" Dona Cecília respirou fundo, reunindo todas as suas forças. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma determinação feroz. "Meu menino", começou, "o que estou prestes a lhe contar deveria ter sido dito há muito tempo." Mas o medo e o desejo de emoções atravessando seu rosto. "Você sabia todo esse tempo?" Ricardo negou com a cabeça.
Não, filho Carla, me fez acreditar que Beatriz havia perdido o bebê, que eu os havia perdido para sempre. Foi só quando te vi, quando ouvi sua música, que meu coração reconheceu o que minha mente se recusava a aceitar. O silêncio caiu sobre o quarto enquanto os três processavam o peso dessas revelações. Foi Dona Cecília quem finalmente o quebrou. Há mais uma coisa, disse, tirando um envelope de debaixo de seu travesseiro. Beatriz deixou isto para você, João Pedro. Uma carta e uma música que ela compôs antes de morrer. Eu aguardei todos esses anos, esperando o momento certo. Com mãos trêmulas, João Pedro pegou o envelope dentro, encontrou uma carta amarelada pelo tempo e uma partitura intitulada A Canção do Destino. Enquanto João Pedro lia a carta de sua mãe, Ricardo se aproximou de Dona Cecília. Obrigado, disse suavemente. Obrigado por cuidar de nosso filho quando eu não pude. Dona Cecília assentiu, lágrimas em seus olhos. Agora é sua vez. Ricardo, cuide dele. E, por favor, protejam-no de Carla. A menção de Carla fez Ricardo se tensionar. Ele se lembrou da ameaçadora ligação que havia recebido mais cedo. João Pedro, disse Ricardo, voltando-se para seu filho. Há algo que preciso te contar, Carla. Ela está tentando nos separar. Ela me ameaçou. Diz que tem informações que poderiam nos destruir. João Pedro levantou os olhos da carta, seu olhar brilhando com uma nova determinação. Eu sei, disse. Ela me enviou documentos falsos, tentando me fazer acreditar que você não era meu pai. A revelação surpreendeu Ricardo. Como você pôde saber que eram falsos? João Pedro sorriu suavemente, segurando a carta de sua mãe. Porque isto, disse, isto é a verdade. Posso sentir em cada palavra, em cada nota da música que mamãe escreveu. Nesse momento, como se o próprio destino quisesse confirmar suas palavras, uma suave melodia começou a soar do corredor do hospital. Era um músico ambulante tocando um violão para os pacientes. João Pedro, movido por um impulso, pegou a partitura de A Canção do Destino e saiu para o corredor. Pediu emprestado o violão ao músico e, sob o olhar surpreso de Ricardo e Dona Cecília, começou a tocar a música de sua mãe. As notas preencheram o ar, uma melodia bela e melancólica que falava de amor, perda e esperança. Enquanto João Pedro cantava, as palavras de Beatriz ganhavam vida, contando a história de um amor proibido, e um filho nascido desse amor. Pacientes, enfermeiras e médicos pararam, cativados pela música, e no quarto, Ricardo e Dona Cecília ouviam com lágrimas nos olhos, sentindo a presença de Beatriz em cada nota. Quando a música terminou, um silêncio reverente caiu sobre o hospital. Quebrado apenas pelos aplausos que se seguiram, João Pedro voltou ao quarto, seus olhos brilhando com uma nova luz. Esta é nossa história, disse, olhando para Ricardo e Dona Cecília. E não deixarei que Carla nem ninguém a destrua. Ricardo assentiu, uma nova determinação em seu rosto. Você tem razão, filho. É hora de enfrentar Carla, de uma vez por todas. Dona Cecília sorriu fracamente de sua cama. Juntos, disse, enfrentaremos isso juntos. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, uma nova resolução se estabelecia sobre a família recém-reunida. Os segredos haviam vindo à tona, e embora soubessem que Carla ainda representava uma ameaça, também sabiam que unidos seriam mais fortes. O que nenhum deles sabia era que Carla, furiosa ao ver seus planos desmoronarem, estava preparando sua jogada final. Uma jogada que colocaria à prova os laços familiares recém-forjados e que ameaçava destruir tudo o que haviam construído. A melodia do destino continuava soando, levando João Pedro, Ricardo e Dona Cecília para um confronto final que determinaria o futuro de toda a família. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e preparativos. João Pedro, fortalecido pela verdade e pelo amor de sua família recém-descoberta, dividia seu tempo entre cuidar de Dona Cecília no hospital e se preparar para uma série de concertos que lhe haviam oferecido. Após ganhar o concurso, Ricardo, por sua vez, mergulhou na tarefa de proteger sua família. Contratou segurança privada para o hospital.
e começou a investigar o passado de Carla, buscando qualquer informação que pudesse usar contra ela. No entanto, Carla não estava disposta a se render tão facilmente. Uma tarde, enquanto João Pedro ensaiava no teatro para seu próximo concerto, recebeu uma visita inesperada, impressionante, disse uma voz feminina vinda da plateia vazia. João Pedro parou abruptamente, reconhecendo a mulher das fotografias que Ricardo lhe havia mostrado Carla. "O que você está fazendo aqui?" perguntou João Pedro, sua voz tensa. Carla sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Só queria conhecer o filho, pródigo pessoalmente. "Devo admitir que você tem talento. É uma pena que tudo esteja construído sobre uma mentira." João Pedro cerrou os punhos, resistindo à vontade de responder à provocação. "Não há mentiras aqui. Sei quem eu sou e quem é minha família." "Oh, querido", disse Carla, se aproximando do palco. "Você realmente acredita que Ricardo vai te aceitar assim, do nada? Que ele vai renunciar a tudo o que construiu por um filho que acabou de conhecer?" Antes que João Pedro pudesse responder, a porta do teatro se abriu bruscamente. Ricardo entrou, seu rosto uma máscara de fúria contida. "Afaste-se do meu filho, Carla!" rosnou Carla. Se virou para ele, um sorriso malicioso em seus lábios. "Ricardo, querido, que oportuno, eu estava tendo uma adorável conversa com seu filho." Ricardo se aproximou de João Pedro, colocando uma mão protetora sobre seu ombro. "Acabou, Carla, chega de ameaças, chega de mentiras." "Oh, isso está longe de acabar", respondeu Carla. "Na verdade, está apenas começando. Vocês têm até amanhã para aceitar minhas condições, ou me certificarei de que tudo o que você ama desmorone ao seu redor." Com essas palavras, Carla saiu do teatro, deixando pai e filho em um silêncio tenso. "Você está bem?" perguntou Ricardo, voltando-se para João Pedro. João Pedro assentiu, embora seu rosto refletisse preocupação. "O que vamos fazer, pai?" A palavra pai ainda soava estranha em seus lábios, mas enchia Ricardo de um calor indescritível cada vez que a ouvia. "Não se preocupe", disse, apertando suavemente o ombro de João Pedro. "Não deixarei que ela nos separe, tenho um plano." Naquela noite, no quarto do hospital, Ricardo, João Pedro e Dona Cecília se reuniram para discutir seu próximo movimento. Dona Cecília, embora ainda fraca, insistiu em participar da conversa. "Carla tem documentos", explicou Ricardo. "Contratos, fotografias, gravações, coisas que, tiradas de contexto, poderiam arruinar minha reputação e a empresa. Mas, se são tiradas de contexto, não poderíamos simplesmente explicar a verdade?" perguntou João Pedro. Ricardo negou com a cabeça. "No mundo dos negócios, às vezes a percepção é mais importante que a realidade. Um escândalo, mesmo baseado em mentiras, poderia ser devastador." "Então, o que faremos?" perguntou Dona Cecília, sua voz carregada de preocupação. Ricardo respirou fundo antes de responder. "Vou enfrentá-la. Amanhã, no baile da Fundação Mendes. É um evento público, com imprensa e figuras importantes da cidade. Se Carla tentar algo, será na frente de testemunhas." João Pedro se levantou de um salto. "Você não pode enfrentá-la sozinho. Irei com você." "É perigoso, filho", advertiu Ricardo, mas João Pedro se manteve firme. "Somos família, enfrentamos isso juntos." Dona Cecília sorriu fracamente de sua cama. "Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você, João Pedro, de vocês dois." Enquanto pai e filho finalizavam os detalhes de seu plano, nenhum deles notou a figura que os observava de fora do quarto. Uma enfermeira contratada por Carla para espionar a família sorriu enquanto enviava uma mensagem de texto. "Plano em andamento, estarão no baile amanhã." Do outro lado da cidade, Carla recebeu a mensagem com um sorriso triunfante. "Perfeito", murmurou para si mesma, "que comece o jogo." A noite antes do baile, uma tempestade desabou sobre São Paulo. Os relâmpagos iluminavam o céu e o trovão retumbava nas ruas vazias. Era como se a própria natureza pressentisse o drama que estava prestes a se desenrolar. Em sua mansão, Ricardo passou horas em seu escritório, revisando documentos
e se preparando para qualquer cenário possível. João Pedro, incapaz de dormir, praticava incansavelmente a canção do destino, a música de sua mãe, sentindo que de alguma forma essa melodia seria crucial nos eventos por vir. Dona Cecília, sozinha em seu quarto de hospital, rezava em silêncio pedindo proteção para sua família. E Carla, em sua cobertura luxuosa, dava os toques finais em seu plano mestre, convencida de que, desta vez, finalmente obteria tudo o que sempre desejou. Enquanto a tempestade rugia lá fora, 4 almas se preparavam para uma batalha que mudaria suas vidas para sempre. A melodia do destino alcançava seu crescendo, e ninguém podia prever como terminaria esta sinfonia de amor, traição e redenção. O palco estava montado, os atores em suas marcas, e a cortina estava prestes a se levantar para o ato final desta dramática história familiar. A noite do baile chegou, trazendo consigo uma tensão palpável no ar. O salão do Hotel Copacabana Palace, um dos mais prestigiados de São Paulo, brilhava com luzes e o tilintar de taças de champanhe. A elite da sociedade paulistana se reunia, alheia ao drama que estava prestes a se desenrolar. Ricardo e João Pedro chegaram juntos, ambos vestidos com elegantes ternos que não conseguiam ocultar a preocupação em seus olhos, enquanto cumprimentavam os convidados e posavam para as câmeras. Seus olhares constantemente vasculhavam o salão, procurando qualquer sinal de Carla. "Lembre-se do plano", murmurou Ricardo para seu filho. "Aconteça o que acontecer, mantenha a calma. Não dê a Carla a satisfação de vê-lo perder o controle." João Pedro assentiu, apertando discretamente a partitura de A Canção do Destino, que carregava no bolso interno de seu paletó. Por alguma razão, sentia que essa música seria seu talismã naquela noite. À medida que a noite avançava, a tensão crescia. Ricardo fez seu discurso de abertura, falando apaixonadamente sobre os projetos da Fundação Mendes, mas seus olhos não paravam de buscar entre a multidão. Foi então que a viram. Carla fez sua entrada radiante em um vestido vermelho que parecia gritar perigo. Seu sorriso, embora deslumbrante, tinha um fio ameaçador, que fez João Pedro sentir um arrepio. "Ela está ali", sussurrou para seu pai. Ricardo assentiu, seu rosto uma máscara de determinação. "Mantenha a calma. Deixe que ela dê o primeiro passo." Carla se movia entre os convidados como um tubarão em águas rasas, seu olhar fixo em Ricardo e João Pedro. Finalmente, com uma taça de champanhe na mão, aproximou-se deles. "Ricardo, querido", disse com um sorriso que não chegava aos olhos, "que noite encantadora. E João Pedro, que surpresa vê-lo aqui. Por acaso está seguindo os passos de seu pai?" A palavra pai saiu de seus lábios carregada de veneno. Ricardo se ergueu, enfrentando-a diretamente. "Chega de jogos, Carla. O que você realmente quer?" Carla riu suavemente, um som que fez vários convidados próximos se voltarem para olhar. "Oh, Ricardo, sempre tão direto. Por que não aproveitamos a festa? Afinal, em breve você terá muito com o que se preocupar." Antes que Ricardo pudesse responder, os acordes de uma música familiar preencheram o salão. João Pedro reconheceu imediatamente a melodia. Era uma versão orquestral de A Canção do Destino. Carla pareceu surpresa por um momento, mas rapidamente recuperou a compostura. "Ora, que coincidência! Parece que alguém andou bisbilhotando o passado." João Pedro, inspirado pela música de sua mãe, deu um passo à frente. "Não é coincidência, Carla. É o destino nos lembrando da verdade." Os olhos de Carla se estreitaram perigosamente. "Cuidado, rapazinho, você não tem ideia com quem está lidando. Você está enganada", respondeu João Pedro com uma calma que surpreendeu até Ricardo. "Sei exatamente quem você é. Uma mulher consumida pela amargura e pelo ciúme, disposta a destruir os outros para conseguir o que acha que merece." A máscara de Carla se quebrou por um instante, revelando uma fúria mal contida. "Você não sabe de nada", sibilou Ricardo, vendo que a situação estava saindo do controle. Tentou intervir. "Carla, vamos acabar com isso? Aqui está o que você pediu." Tirou um envelope de seu paletó.
Os documentos de transferência, metade das minhas ações na empresa, como você exigiu. Os olhos de Carla brilharam de triunfo, mas antes que ela pudesse pegar o envelope, João Pedro o arrancou das mãos de seu pai. Não, exclamou. Pai, você não pode fazer isso, não deixe que ela o chantageie. A palavra pai ecoou no salão, atraindo a atenção de vários convidados. Os murmúrios começaram a se espalhar como fogo em grama seca. Carla, vendo que seu plano desmoronava, decidiu jogar sua última carta. Silêncio, gritou fazendo a música parar abruptamente. Todos vocês merecem saber a verdade sobre o grande Ricardo Mendes. Os flashes das câmeras começaram a piscar enquanto Carla, com voz dramática, começava a revelar os supostos segredos obscuros de Ricardo. Contratos ilegais, subornos e até mesmo a existência de um filho ilegítimo. Ricardo permaneceu ereto, seu rosto impassível, enquanto Carla cuspia acusação após acusação. João Pedro, por sua vez, sentia que a raiva crescia em seu interior. Foi então que se lembrou das palavras de sua mãe na carta. A verdade cantada do coração sempre prevalecerá. Sem pensar duas vezes, João Pedro se dirigiu ao pequeno palco onde a orquestra havia estado tocando. Pegou um microfone e, sob o olhar atônito de todos os presentes, começou a cantar a Canção do Destino. Sua voz, clara e emotiva, preencheu o salão. A letra, escrita por Beatriz anos atrás, contava a história de um amor proibido, de sacrifícios feitos para proteger um filho e da esperança de que um dia a verdade viria à tona. Enquanto João Pedro cantava, algo extraordinário começou a acontecer. Várias pessoas na audiência, comovidas pela canção, começaram a compartilhar suas próprias histórias. Uma senhora idosa revelou como Ricardo havia financiado secretamente um hospital infantil. Um jovem empresário contou como Ricardo o havia ajudado a sair da falência sem pedir nada em troca. Carla, vendo como seu plano desmoronava, tentou interromper, mas sua voz foi abafada pelos aplausos e vozes de apoio a Ricardo e João Pedro Ricardo. Com lágrimas nos olhos, juntou-se a seu filho no palco. É verdade, disse, sua voz carregada de emoção. João Pedro é meu filho, fruto do amor que compartilhei com Beatriz. E embora eu tenha cometido erros no passado, dediquei minha vida a corrigi-los, a usar minha fortuna para ajudar os outros. O salão explodiu em aplausos. Carla, derrotada e humilhada, tentou escapar, mas foi detida pela segurança do evento. Suas provas revelaram-se, em sua maioria, fabricações e exageros, e agora ela enfrentaria as consequências legais de suas ações. Enquanto pai e filho se abraçavam no palco, rodeados pelo apoio e carinho dos presentes, ambos sentiram que um peso enorme se levantava de seus ombros. A verdade, cantada do coração, havia prevalecido. O baile, que havia começado como um campo de batalha, transformou-se em uma celebração da verdade, do perdão e do amor familiar. E enquanto a noite avançava, a melodia de A Canção do Destino continuava, ressoando, não apenas no salão, mas nos corações de todos os presentes. Mas apesar dessa vitória, tanto Ricardo quanto João Pedro sabiam que sua história estava longe de terminar. Ainda havia feridas para curar, confianças para reconstruir e um futuro para forjar juntos. E no hospital, Dona Cecília esperava, ansiosa para conhecer o desfecho desta noite crucial. A sinfonia de suas vidas continuava, e embora tivessem superado este movimento turbulento, ainda restavam notas a serem tocadas em sua canção do destino. Os dias seguintes ao baile foram um turbilhão de emoções e mudanças para a família Mendes Moraes. A verdade sobre João Pedro e sua relação com Ricardo havia se tornado o assunto do momento em toda São Paulo. A mídia não parava de especular e buscar mais detalhes sobre esta história digna de uma novela Ricardo. Ciente de que a transparência era a melhor defesa contra os rumores, decidiu dar uma entrevista coletiva para esclarecer a situação. Com João Pedro ao seu lado, compartilhou a história de seu amor por Beatriz, as manipulações de Carla. E como por anos acreditou ter perdido seu filho, cometi erros,
admitiu Ricardo diante das câmeras, mas estou determinado a corrigi-los. João Pedro não é apenas meu filho, é um lembrete vivo de que nunca é tarde para fazer a coisa certa. João Pedro, por sua vez, falou sobre sua vida com Dona Cecília, sua paixão pela música e como descobrir a verdade sobre seu pai havia mudado sua vida. Minha avó sempre me disse que a música tem o poder de unir corações. Agora sei que ela estava certa. Enquanto isso, no hospital, Dona Cecília continuava se recuperando, ansiosa para se reunir com sua família. As notícias do ocorrido no baile a haviam enchido de uma mistura de alívio e preocupação. Uma tarde, enquanto João Pedro cantava suavemente para sua avó no quarto do hospital, receberam uma visita inesperada. Seu Zé, o dono do bar do Seu Zé, entrou timidamente carregando um buquê de flores. Espero não estar interrompendo, disse com um sorriso caloroso. Dona Cecília se ajeitou, ligeiramente na cama, seus olhos brilhando ao ver o velho amigo. Zé, que surpresa agradável. João Pedro notou a troca de olhares entre sua avó e Seu Zé, e uma suspeita começou a se formar em sua mente. Seu Zé, disse, o senhor conhecia minha mãe? O idoso assentiu lentamente. Beatriz era como uma filha para mim. Foi no meu bar que ela conheceu seu pai, onde cantava todas as noites e onde, anos depois, ouvi você cantar pela primeira vez. A revelação atingiu João Pedro como uma onda. Então, todas aquelas vezes que o senhor me incentivou a cantar no bar, eu sabia quem você era, completou Seu Zé. Mas havia prometido a Dona Cecília guardar o segredo até que fosse o momento certo. Dona Cecília pegou a mão de Seu Zé, lágrimas em seus olhos. Zé tem sido nosso anjo da guarda todos esses anos, João Pedro. Sem ele, não sei como teríamos sobrevivido. João Pedro, emocionado por essa nova peça do quebra-cabeça de seu passado, abraçou o homem que havia sido uma figura paterna para ele, sem nem mesmo saber. Nesse momento, Ricardo entrou no quarto, surpreso com a cena emotiva que encontrou. Seu Zé, ao vê-lo, levantou-se, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. Ricardo, disse estendendo sua mão. Muito tempo se passou. Ricardo, reconhecendo o homem, apertou sua mão com força. Zé, eu não sei o que dizer. Obrigado por cuidar deles quando eu não pude. A tensão no quarto era palpável, anos de segredos e não ditos pairando entre eles. Foi João Pedro quem, mais uma vez, usou a música para curar as feridas. Pegando seu violão, começou a tocar suavemente os acordes de A Canção do Destino. Enquanto cantava, as barreiras entre eles pareciam derreter. Ricardo se aproximou da cama de Dona Cecília, pegando sua mão livre. Seu Zé, com lágrimas nos olhos, cantarolava suavemente a melodia. Era um momento de perdão, de compreensão e de novos começos. 4 vidas, entrelaçadas pelo destino e pela música, finalmente encontravam harmonia. Quando a canção terminou, um silêncio confortável preencheu o quarto. Foi Dona Cecília quem finalmente falou. Acho que é hora de todos conhecermos a história completa, sem segredos, sem omissões. Devemos isso a Beatriz e a nós mesmos. Assim, ao longo da tarde, entre xícaras de café e lágrimas ocasionais, a verdadeira história da família Mendes Moraes se desenrolou. Ricardo falou de seu amor por Beatriz, de como Carla o havia enganado, fazendo-o acreditar que havia perdido seu filho. Dona Cecília compartilhou os últimos desejos de Beatriz e como havia criado João Pedro, sempre com a esperança de que um dia ele conheceria seu pai. Seu Zé acrescentou suas próprias lembranças, preenchendo as lacunas, com anedotas de Beatriz no bar. João Pedro ouvia, absorvendo cada detalhe, cada peça do quebra-cabeça de sua identidade. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, uma sensação de paz e encerramento desceu sobre o pequeno quarto de hospital. Mas isso não era um final. Era um novo começo. Ricardo, olhando para seu filho e para a mulher que o havia criado, fez uma promessa silenciosa. A partir de agora, cada dia seria uma oportunidade para ser a família que sempre deveriam ter sido. O caminho à frente não seria fácil. Havia feridas para curar, confianças para reconstruir e um legado musical
para honrar. Mas enquanto João Pedro tocava suavemente seu violão, enchendo o quarto com melodias de esperança, todos sentiram que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que o destino lhes reservasse. A sinfonia de suas vidas continuava, e embora o passado tivesse deixado suas marcas, o futuro brilhava com a promessa de novas e belas melodias a serem descobertas. As semanas seguintes ao dramático desfecho no baile foram um período de ajuste e cura para a família Mendes Moraes. Dona Cecília, fortalecida pelo amor e apoio de sua família, se recuperava rapidamente no Hospital João. Pedro dividia seu tempo entre ensaios para seu próximo concerto, visitas ao hospital e longas conversas com Ricardo, construindo ponte após ponte sobre o abismo que os havia separado por tantos anos. Ricardo, por sua vez, mergulhou na tarefa de reorganizar sua empresa e sua vida para abrir espaço para sua nova família. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas alegrias e descobertas. Uma tarde ensolarada, enquanto João Pedro tocava suavemente o violão ao lado da cama de Dona Cecília, Ricardo entrou no quarto com uma expressão de emoção contida. "Tenho novidades", anunciou. "O médico disse que Dona Cecília poderá receber alta na próxima semana." A notícia foi recebida com alegria e abraços, mas também trouxe consigo uma pergunta inevitável. O que aconteceria agora? "Estive pensando", disse Ricardo, sentando-se ao lado da cama de Dona Cecília. "Minha casa é grande demais para mim sozinho. Eu gostaria que vocês dois viessem morar comigo." O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções. "João?" Pedro olhou para sua avó, buscando sua reação. Dona Cecília pegou a mão de Ricardo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Ricardo, isso é muito generoso da sua parte, mas João Pedro e eu, este bairro é nosso lar. Toda a nossa vida está aqui." Ricardo assentiu, compreendendo. "Eu entendo, não quero arrancá-los de seu lar, mas quero fazer parte de suas vidas de verdade." João Pedro, que estivera ouvindo em silêncio, interveio. "E se encontrássemos um meio termo? Um lugar novo para todos nós, algo que represente este novo começo?" A ideia pairou no ar, cheia de possibilidades. Dona Cecília sorriu, considerando-a poderia funcionar, um novo lar para nossa família reunida. Ricardo, animado com a sugestão, acrescentou: "Poderíamos procurar algo perto daqui para manter a conexão com o bairro e talvez pudéssemos incluir um estúdio de música." Os olhos de João Pedro se iluminaram ante a menção de um estúdio. "Está falando sério?" "Claro", respondeu Ricardo. "Sua música é parte de quem você é, de quem somos como. Família merece um espaço especial." Enquanto discutiam os detalhes e sonhavam com seu novo lar, seu Zé entrou no quarto trazendo consigo o aroma familiar do café recém-passado do bar do seu Zé. "Espero não estar interrompendo", disse com um sorriso caloroso. "De jeito nenhum", respondeu Dona Cecília, seus olhos brilhando ao vê-lo. "Na verdade, você chega bem na hora de nos ajudar a planejar o futuro." Enquanto seu Zé se inteirava das novidades, João Pedro notou algo na forma como ele olhava para sua avó. Havia um carinho ali, algo mais profundo que uma simples amizade. Ele se perguntou por quanto tempo essa faísca estivera acesa entre eles, oculta pelas circunstâncias e pelos segredos do passado. "Seu Zé", disse João Pedro, de repente, "o senhor já pensou em se aposentar?" A pergunta pegou o idoso de surpresa. "Bem, às vezes, mas o bar é minha vida." Ricardo, captando a ideia de João Pedro, interveio. "E se você pudesse manter o bar, mas com ajuda? Poderíamos transformá-lo em um verdadeiro centro cultural do bairro, com música ao vivo todas as noites." Os olhos de seu Zé se iluminaram diante da possibilidade. Isso seria um sonho realizado. "E", acrescentou João Pedro com um sorriso maroto, "você poderia ter mais tempo livre, talvez para outras atividades ou pessoas." Dona Cecília corou ligeiramente, enquanto seu Zé tossia, desconfortável, mas visivelmente satisfeito. Ricardo, observando a interação, sentiu uma mistura de emoções. Por um lado,
estava feliz em ver Dona Cecília encontrar companhia e afeto. Por outro, não pôde evitar sentir uma pontada de ciúme, um lembrete dos anos perdidos. João Pedro, percebendo a tensão em seu pai, pegou seu violão. Acho que é um bom momento para uma música, disse, começando a tocar os acordes de A Canção do Destino. Enquanto a música preenchia o quarto, as emoções se acalmaram. Ricardo se aproximou de Dona Cecília, pegando sua mão. Obrigado, disse suavemente, por cuidar de nosso filho todos esses anos, por dar a ele o amor que eu não pude. Dona Cecília apertou sua mão em resposta. Ele tem o melhor de vocês dois, Ricardo. Sua determinação e o coração de Beatriz. Seu Zé, ouvindo a conversa, acrescentou. E a música, definitivamente tem a música de Beatriz. João Pedro, sem parar de tocar, sorriu. Era verdade. Ele carregava em seu sangue a paixão de sua mãe pela música e a força de seu pai. E agora, finalmente, tinha a oportunidade de combinar ambos os mundos. Enquanto a canção chegava ao fim, um sentimento de possibilidades infinitas preencheu o quarto. O futuro, que uma vez pareceu tão incerto, agora brilhava com promessas de novos começos e sonhos compartilhados. Acho, disse Ricardo, olhando para cada um dos presentes, que é hora de escrevermos juntos o próximo capítulo de nossa história. Todos assentiram, unidos em sua determinação de forjar um futuro onde a música, o amor e a família estivessem no centro de tudo naquela noite. Enquanto a lua se erguia sobre São Paulo, 4 corações batiam em uníssono, sincronizados por uma melodia de esperança e novos começos. A sinfonia de suas vidas estava longe de terminar. Na verdade, apenas começava seu movimento mais belo. Os meses passaram voando, trazendo consigo mudanças e novas aventuras para a família Mendes Moraes. Dona Cecília, completamente recuperada, havia se mudado junto com João Pedro para uma bela casa na Liberdade, grande o suficiente para todos, mas mantendo o charme do bairro que tanto amavam Ricardo. Cumprindo sua promessa, havia instalado um moderno estúdio de gravação no porão, onde João Pedro passava horas compondo e experimentando novos sons. O bar do seu Zé, sob a direção conjunta de seu Zé e Ricardo, havia se transformado no coração cultural do bairro. Todas as noites, músicos locais e visitantes enchiam o lugar de melodias, transformando o antigo local em um celeiro de talentos. Era uma tarde de domingo quando João Pedro reuniu toda a família na sala da nova casa. Ricardo, Dona Cecília, seu Zé e até mesmo alguns amigos próximos do bairro estavam presentes, curiosos pelo misterioso anúncio que João Pedro havia prometido. Tenho algo para compartilhar com vocês, começou João Pedro, com seu violão em mãos. Estive trabalhando em um projeto especial, algo que acho que resume tudo o que vivemos e o que esta família significa para mim. Com essas palavras ele começou a tocar. Os acordes familiares de A Canção do Destino preencheram a sala, mas havia algo diferente. João Pedro havia expandido a música, incorporando novos arranjos que falavam de reencontros, de segundas chances e do poder curador do amor. Enquanto tocava, ele projetou na parede imagens e vídeos, fotos antigas de Beatriz, momentos capturados no bar do seu Zé, a primeira vez que cantou com Ricardo Dona Cecília no hospital rodeada por sua família, a renovação do bar era uma viagem visual e musical através de sua história compartilhada. Quando a última nota se desvaneceu, não havia um único olho seco na sala. Ricardo foi o primeiro a falar, sua voz carregada de emoção. João Pedro, isso é extraordinário. Você capturou nossa essência, nossa história. Dona Cecília, com lágrimas nos olhos, abraçou seu neto. Sua mãe estaria tão orgulhosa, meu menino, tão orgulhosa. Seu Zé, sempre prático, mas visivelmente emocionado, sugeriu. Isso deveria ser compartilhado com o mundo, meu filho. É bonito demais para ficar entre estas paredes. João Pedro sorriu, um brilho de emoção em seus olhos. Na verdade, essa era minha próxima surpresa. Fui convidado para dar um concerto no Teatro Municipal. E João Pedro. Nos bastidores,
João Pedro se preparava, rodeado por sua família. Ricardo ajustava a gravata de seu filho, um gesto simples, mas carregado de significado. Dona Cecília lhe entregou o violão de Beatriz, restaurado e afinado para a ocasião. Leve sua mãe com você ao palco, disse suavemente seu Zé, nervoso, mas emocionado. Revisava uma última vez as notas de seu acordeão. Ele e alguns dos músicos mais antigos do bar acompanhariam João Pedro na canção final. Quando João Pedro saiu ao palco, o teatro ficou em silêncio. Durante as 2 horas seguintes, ele levou o público em uma jornada musical através de sua vida, suas lutas e seus triunfos. Cada música era uma peça do quebra-cabeça de sua identidade, uma celebração de suas raízes e seu futuro. Finalmente chegou o momento do encerramento. João Pedro olhou para os bastidores, onde sua família esperava. Com um gesto, convidou-os a se juntarem a ele no palco. Esta última música, disse ao público, é mais que uma melodia. É a história da minha família, do nosso bairro, de todos nós. Se chama A Canção do Destino e é um testemunho de que não importa quão escuro seja o caminho, a música e o amor sempre nos guiarão de volta para casa. Os primeiros acordes do violão de Beatriz ressoaram no teatro. Então, um a um, os demais instrumentos se juntaram. O acordeão de seu Zé, o piano que Ricardo havia aprendido a tocar para a ocasião e as vozes dos músicos do bairro. Era uma sinfonia de vida, amor e redenção. Enquanto cantavam, imagens de sua história familiar eram projetadas atrás deles. O público ria, chorava e se emocionava, reconhecendo nessa história retalhos de suas próprias vidas. Quando a última nota se desvaneceu, o silêncio que se seguiu foi quase reverencial. Então, como uma onda, os aplausos inundaram o teatro. A ovação durou vários minutos, com o público de pé, celebrando não apenas a música, mas o triunfo do amor e da família sobre a adversidade. Naquela noite, enquanto a família retornava para casa, exausta mas eufórica, João Pedro refletiu sobre o caminho percorrido, de um jovem cantando nas ruas para salvar sua avó, a um artista consagrado com uma família reunida e um futuro brilhante pela frente. Ricardo, como que lendo seus pensamentos, colocou uma mão sobre o ombro de seu filho. Sua mãe estaria tão orgulhosa, disse suavemente. Todos nós estamos. Dona Cecília, de braço dado com seu Zé, acrescentou. Você pegou todas as peças de nossa história e as transformou em algo lindo, meu menino, algo que vai perdurar. João Pedro olhou para sua família, seu coração transbordando de gratidão e amor. Não, disse com um sorriso, nós fizemos isso juntos. Esta é nossa canção, nossa história. Enquanto entravam em casa, os primeiros raios do amanhecer começavam a iluminar as ruas da Liberdade. Era o início de um novo dia, um novo capítulo em suas vidas. E embora ninguém soubesse exatamente o que o futuro lhes reservava, tinham a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos cada desafio e celebrariam cada triunfo. A melodia de suas vidas continuaria, soando mais rica e bela do que nunca, uma eterna canção do destino que os havia unido e os manteria juntos para sempre.